do Senhor, meus amados irmãos. A santa paz do Senhor, que Deus abençoe as vossas vidas, que Deus cubra vocês de grandes e poderosas bênçãos sobre a vida de vocês, que Deus seja na vida de vocês e abençoando, dando uma semana de vitória, uma semana de grandes bênçãos e milagres na vida de todos vocês, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Meus amados irmãos, hoje a palavra que vamos ler é João, o Evangelho de João, capítulo 11, que assim diz o Senhor. Hoje, meus amados, a palavra diz sobre a ressurreição de Lázaro. É um capítulo, uma história que a maioria das pessoas sabem da ressurreição de Lázaro. E hoje vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Hoje, e diz assim a palavra do Senhor. Diz assim, vamos ler, que diz assim: E estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, de sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, e cujo irmão Lázaro estava enfermo. E assim diz a palavra, e Jesus, ouvindo isso, vamos ler no 3 e no 4. E mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: está enfermo. E não é para a morte. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra, meus irmãos, que Lázaro estava enfermo e a enfermidade foi para a morte. Tanto que é que Lázaro veio falecer dessa enfermidade, e as irmãs de Lázaro estavam ali tristes. E diz que a palavra de Deus diz que estava ali os judeus, tudo na casa de Marta e Maria, consolando pela perda do seu irmão. Aí diz que quando estava todos ali reunidos, Marta e Maria triste por seu irmão ter morrido, porque era o seu irmão que sustentava a casa, o seu irmão que trabalhava, sustentava a casa. E tinha ali ela tinha o irmão como pai, não só como irmão, mas como pai, amigo. E de repente veio essa enfermidade, tirou a vida de Lázaro. E elas ficaram assim de mãos atadas, sem saber o que fazer, desconsoladas. E foram os judeus ali para consolar. E no meio sobre essas lutas, essa provação que elas estavam passando, Jesus voltou. Jesus voltou da sua missão. E diz a palavra que Marta correu atrás do Senhor. E quando Marta foi atrás do Senhor, diz que ali conversou com o Senhor, falou: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto, não tinha morrido. E a palavra de Deus diz que ela voltou em casa e falou com a sua irmã Maria. E quando os judeus viram que Maria saiu também juntamente com a Marta, aí falaram: não, elas vão ali no sepulcro chorar a morte do seu irmão. E a palavra do Senhor disse que quando Jesus viu, e os judeus ali foram atrás dela, e encontrou ali a multidão juntamente com Jesus e todos que estavam ali, Jesus ali, os judeus falando, murmurando: olha, amava tanto, ele amava tanto, ele não poderia também não deixar que este morresse? Abriu tanto os olhos de cego, fez tanto milagres, ele não podia também fazer com que esse não viesse ao óbito morrer?
E voltando aqui, meus amados irmãos, e diz que os judeus murmuravam entre si, dizendo ele não poderia curar desta enfermidade, não deixasse que esse viesse a morrer. Então, quando Jesus, a palavra de Deus diz, quando Jesus escutou isso, ou estava ouvindo isso, que Deus sabe de todas as coisas, o que está no coração, na mente, e eles murmurando, aí diz que Jesus ali, o Espírito de Deus se angustiou. E Jesus chorou. Mas Jesus chorou não foi pela morte de Lázaro, não foi pela incredulidade dos judeus, daqueles que estavam ali. Porque tanto, outrora Jesus, eles viram tantos milagres de Jesus e não creram em Jesus. Estavam ali sendo incrédulos. Então por isso que Jesus chorou. Não foi pela morte de Lázaro, não, porque Jesus sabia do poder dele, o que ele poderia fazer na vida de Lázaro. Mas é isso que eu quero passar para nós, para as nossas vidas. Hoje nós vimos tantos feitos. Tantos outros, já vimos tantos feitos que Jesus fez e muitas vezes duvidamos. Muitas vezes não cremos. Mas esta palavra aqui que Jesus nos deixou foi para que nós possamos crer. Seja o que for que estiver na nossa vida, nós possamos crer. Então, meus amados, assim diz a palavra do Senhor, que Deus veio, pediu para tirar. Jesus pediu para tirar aquela pedra que estava ali. E Jesus fez um milagre ali, mais um milagre extraordinário. Foi que eles vieram a crer. Então não espere que Jesus faça outro milagre aqui, outro milagre ali. Creia na palavra do Senhor. O que estava faltando naquele povo foi crer na palavra de Deus, no que Deus tinha feito e fez, já tinha feito na vida daquele povo ali. Então, que esta palavra fica, por exemplo, como exemplo para cada um de nós. E assim diz a palavra, que Deus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que viver e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Fez essa pergunta. O que quer dizer? Que mesmo a gente passando desse corpo, que é matéria, a gente vai ter a vida eterna. Então crê nesta palavra, que o Senhor Jesus te abençoe, te dê grandes vitórias, uma semana de vitória em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, meus amados. Amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe, uma semana de vitória em Cristo Jesus.